reagindo às recomendações nutricionais do youtuber Rodrigo Poleso. Dieta carnívora, cetogênica. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, sou um nutricionista clínico e se você não conhece o canal, comece se inscrevendo no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações, além de comentar, compartilhar e dar um like caso você goste do vídeo, sua forma de ajudar mais pessoas e ajudar o canal de volta. Se você me segue no canal, você sabe que eu apenas uso dados científicos. Eu gosto de botar a capa de toda a pesquisa médica e científica que eu usei para embasar o vídeo, ou comentários, ou recomendações e por aí vai. Nós, profissionais da área de saúde, devemos praticar medicina e nutrição baseada em evidência e não recomendar nada que não esteja datado na literatura. Eu mesmo faço coisas que não estão devidamente datadas na literatura, ou seja, viver em uma dieta crua baseada em frutos e vegetais há 14 anos, mas ainda assim, para fazer uma recomendação, para fazer um comentário, eu gosto de usar tudo baseado em evidência. Eu acredito que o profissional da área deveria ser o único possível de falar sobre a área a nível acadêmico, científico, né? Infelizmente isso não acontece hoje em dia. O CRN, o CRM não regula profissionais de outras áreas falando de nutrição ou falando de medicina. E isso acaba talvez complicando muito a informação, porque hoje em dia cada um cita uma coisa, porque existem muitos estudos, existe uma pirâmide de hierarquia em relação à confiabilidade do estudo, ou seja, de acordo com o tipo de estudo, a gente tem maior confiança em indicá-lo ou não indicá-lo, seguir os parâmetros ou não seguir. Uma meta-análise, como a gente chama RCT, um Randomized Clinical Trial, um estudo randomizado clínico, é uma evidência muito mais confiável. Me pediram para comentar aqui no canal sobre o Rodrigo Poleso, já várias vezes me mandaram críticas em relação às recomendações dele, polêmicas, e sempre me perguntam o que eu acho. Eu acabei decidindo fazer um vídeo. Deixar bem claro, eu não tenho nunca críticas à pessoa em si, mas sim à ciência colocada pela pessoa. Ou seja, eu amo a todos, respeito a todos e acredito em todos, que todos querem fazer o bem, apesar do que às vezes podem estar certos ou errados, mas ainda assim o ser humano sempre é uma espécie gregária, ele quer agregar ao bando, né? E ele vive em bandos, ou seja, ele quer fazer o bem ao próximo, né? O que uma coisa ajudou ele quer passar, mas nem sempre porque nós comemos e estamos vivos ou fomos beneficiados por um conceito que esse conceito está 100% certo. Largar de uma alimentação usual para uma alimentação um pouco melhor já é um pulo bem grande, mas ainda assim existe uma grande diferença entre sobreviver e prosperar. Seres humanos conseguem sobreviver em qualquer tipo de dieta, ou seja, num calabouço a pão e água, sem sol, você sobrevive por meses. Mas isso é longe do ideal. E existe sim dietas melhores que essa dieta industrializada usual, né? Existe um estilo de vida melhor, mas ainda assim existe o ideal. E isso que a gente tem que buscar, o ideal. Minha perspectiva sobre dieta cetogênica, paleolítica, vem a seguir, fica aí até o final para você entender um pouco mais. Primeiro vídeo que eu vi no canal do Rodrigo Poleso, um vídeo sugerindo provas cabais que somos carnívoros. Primeiro de tudo, ele bota um artigo médico-científico publicado na Meat Science, ou seja, o jornal da carne, né? Que já começa a ter uma tendência, né, o que a gente chama em pesquisa de bias, né? Se eu sou um pesquisador e faço algo, eu quero pesquisar sobre aquilo, eu vou ter uma tendência a publicar algo bom sobre aquilo, né? Buscar apenas artigos científicos que falem bem daquilo, ou mudar um pouco a evidência. Meat Science a gente sabe que é muito duvidoso, né? Uma publicação num jornal médico-científico que estimula o consumo de carne, né? Então, se você vai realmente citar uma pesquisa, você vai usar a Nature, a Cell, o American Journal of Clinical Nutrition, o British Medical Journal, o Lancet, e não, obviamente, o Meat Science, né? Já começa aí um erro grande, eu acho que no vídeo, porque o vídeo sugere, até mesmo eles falam da nossa ancestralidade frugívora, ou seja, que nós éramos primatas vivendo primariamente frutos e vegetais e nós nos adaptamos ao consumo de carne nos últimos 100 mil anos. Eu não li diretamente o artigo, mas já começa errado porque vai ter bias e vai ter conflito de interesse.
Conflito de interesse é quando o pesquisador é financiado por uma certa indústria. Fiz um artigo sobre vitamina D, suplementação de vitamina D, falando bem da vitamina D, mas fui financiado pela indústria que produz a vitamina D. É um tanto quanto duvidoso se eu estou falando a verdade ou não, né? O conflito de interesse. Então, Rodrigo, nesse ponto, realmente eu acho que você não pode utilizar um artigo embasado na Mid Science, né? Já que as suas recomendações são realmente baseadas em dieta cetogênica, paleolítica, tem que ser algo mais... Num outro vídeo eu não abri direito, mas ele estava recomendando embutidos, né? Sugerindo que eles não faziam mal, coisa do gênero, mas ainda assim nós sabemos que a OMS declarou embutidos já há 4 anos ou 5 anos como cancerígeno tipo 1A, ou seja, comprovadamente cancerígeno, e carne vermelha como possivelmente cancerígeno 2A, né? Ou seja, tendo muita associação, mas ainda não sendo 100% cancerígeno, comprovado de causar câncer. Só que nós temos até o próprio INCA, né? O Instituto Nacional de Câncer no Brasil, sugerindo que mais do que 80 gramas de carne ao dia pode causar câncer. Você não vê isso sobre brócolis ou banana ou sobre alface e tomate, já viu? Não tem pessoas morrendo de ataque cardíaco com entupimento de banana nas suas artérias. Tem gordura saturada, colesterol sendo oxidados, formando placas de gordura que a gente chama de ateromas, né? Aí tem vídeos, por exemplo, ele criticando Ora Pronobis, que é uma punk, né? Que, assim, até nossa avó já falava: coma mais frutos e vegetais, coma vegetais que fazem bem para você. Ninguém consegue ver uma folha de alface, uma folha de... Realmente ver malefício nisso já é uma coisa de bom senso, né? Mas se você for para a literatura médica científica, quem consome mais vegetais vive mais e tem menos doenças. E a gente tem inúmeros artigos médicos científicos, até mesmo artigos médicos científicos mostrando que vegetais crus são mais protetores de câncer do que vegetais cozidos, né? Então, assim, uma das evidências mais fortes na literatura é o consumo de vegetais verdes folhosos na proteção de doenças crônicas. Isso é fato. Assim, a gente tem bastante estudos em relação e confiáveis, né? Ou seja, meta-análises, utilizando... Meta-análise é um estudo em cima de 10, 20 outros estudos, né? Então acaba se tornando uma informação muito confiável para chegar a um consenso. Num outro vídeo ele recomenda gordura saturada e fala que gordura saturada realmente não causa mal. Várias dessas doenças crônicas estão se tornando cada vez mais frequentes na atualidade. Óbvio que não é só a gordura saturada, mas existe uma clara correlação com gordura saturada e colesterol, não só com doença cardiovascular na literatura, mas com câncer e outras doenças, né? Até mesmo diabetes. Então, recomendar gordura saturada e falar que ela não faz mal, ir contra todos os dados científicos da atualidade. Hoje em dia a gente já sabe que a ciência do microbioma é uma coisa muito, muito, muito quente. Ficou muito popular na literatura que fibras, ou seja, o esqueleto da planta, auxilia, na verdade, a nossa microbiota intestinal, que a comida predileta das bactérias benéficas que vivem no nosso intestino é, na verdade, a fibra das plantas, porque ao longo de milhões de anos comemos plantas e somos adaptados como animais feitos para o consumo primário de plantas. Se seres humanos são veganos ou foram veganos na natureza, não sabemos, mas que o consumo foi insignificante ao longo da história, foi. É só a gente olhar o documentário Guns, Germs and Steel, do antropólogo famoso Jared Diamond, onde ele passa 3 meses com a última tribo caçadora e coletora do mundo, os Papua Highlander da Nova Guiné, e mostra negros fortes saindo para caça e voltam com um saco de cogumelos e um sapo para alimentar uma tribo inteira. Ou seja, não é fácil matar um animal vegetariano com uma lança correndo a 70 km por hora no meio da selva. Por isso, a tribo vive primariamente de banana e raízes cozidas e um miolo de uma outra árvore. Então, como o Jared Diamond próprio sugere, eles têm ferramentas muito mais avançadas do que nossos homens
paleolíticos, nossos ancestrais paleolíticos teriam. Num outro vídeo, ele sugere que a fibra animal, na verdade, é o colágeno. A quantidade de ciência sobre microbiota intestinal é muito grande. E toda ela, sem exceção, mostra evidência clínica consistente para o consumo de fibras, né? Não existe fibra animal, né? Sendo, na verdade, extremamente benéfica à saúde humana, extremamente necessária essa fibra que vem nos vegetais e é exclusivamente nos vegetais. É só você olhar o Human Gut Microbiome Project, o projeto da microbiota humana, um projeto enorme conduzido nos Estados Unidos por muitos cientistas famosos, e a associação é sempre com fibras, né? E nunca com proteína animal. Proteína animal, quanto maior é consumida, nesses estudos sugere uma pior população de micro-organismos no nosso intestino. Ela causaria disbiose, ela prejudicaria o tipo de micro-organismo, auxiliando a maior parte ser povoado por micro-organismos patogênicos ao invés de simbióticos, benéficos à nossa saúde. Então, colágeno ser fibra animal realmente forçar um pouco a barra. Praticamente não tem estudo sugerindo isso, né? Deve ter sido um outro estudo da Meat Science, por exemplo, ou coisa do gênero. Ele falou sobre o ferro M da carne, mais biodisponível, etc. Mas nós já temos muitos estudos mostrando que, na verdade, o ferro M da carne mais biodisponível na verdade, patogênico. Ou seja, pelo ferro ser um pró-oxidante, quando em altas quantidades no organismo, como acontece quando a gente come muita carne vermelha, ele é oxidante, assim auxiliando a indução do câncer, doença cardiovascular e diabetes, ou seja, oncogênico, proaterosclerótico e diabetogênico. E isso já está bem evidente na literatura, que a gente precisa do ferro, mas em pequenas quantidades a nível de armazenamento no organismo. Tem outros vídeos como frutas tóxicas, por exemplo, né? Só que, analisando a literatura médica científica, nós temos o Global Burden of Disease, talvez o maior estudo epidemiológico já conduzido por causas de morte no mundo até hoje, conduzido por 20 anos. É uma quantidade enorme, centenas de cientistas. Um estudo enorme, financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, sugeriu que o consumo insuficiente de fruta é a principal causa de morte no mundo. Frutas tóxicas. Aí, num outro vídeo, ele sugere a picanha tá salva, né? Sugerindo que, na verdade, picanha não faria mal. Nós sabemos, eu há 16 anos atrás ouvi minha nutricionista falando que para pegar leve com churrasco porque era cancerígeno. A formação de toxinas durante o cozimento é evidente em qualquer tipo de alimento, mas principalmente na carne, causam a formação de aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são dois dos cancerígenos mais conhecidos pelo homem. Então, as pessoas que sempre queimam a picanha na brasa, então seria cancerígeno. E tem bastante estudo provando isso, né? Aí, num outro vídeo, ele fala os benefícios inexistentes do brócolis. Todo mundo já ouviu sobre a mirosinase. Eu vou botar aqui estudos sobre a mirosinase aparecendo na tela. A mirosinase é uma enzima que converte os glucosinolatos em isotiacianatos, né, que são compostos anticancerígenos e têm inúmeros benefícios ao organismo, não só a proteção de câncer, né? E assim, é só você comer um brócolis cozido no vapor, se você não for crudívoro, e comer uma carne. A sensação de leveza e de bem-estar é bem mais evidente, né? E eu posso dizer muito bem, porque eu vivi primariamente carne na minha infância, né? Óbvio, tinha outros alimentos, não era só carne, mas ainda assim eu não comia vegetais praticamente, e eu sei como eu me sentia e como eu rendia a nível fisiológico em geral, neurológico, muscular e por aí vai. Entre outros vídeos, celebre a carne vermelha e coisas do gênero. É óbvio que ele recomenda uma dieta cetogênica, paleolítica. Eu até dei uma olhada no site dele, fotos deles com os principais líderes da dieta cetogênica, paleolítica, Mark Sisson, etc. São, na verdade, amantes de carne e recomendam dietas praticamente baseadas em carne e por aí vai, né? Agora eu vi os últimos vídeos ali do Rodrigo, ele sugerindo dieta carnívora até mesmo, como se isso fosse uma coisa benéfica à população. Pegamos os estudos, mostram que sempre o aumento do consumo de frutas e vegetais é protetor de todo tipo de doença crônica. Tirando o fato que o consumo de frutas e vegetais, obviamente, tão benéfico assim,
porque nós somos primatas antropóides, como o próprio artigo médico-científico o Rodrigo citou na primeira pesquisa. Os polegares opostos, a capacidade de subir em árvores e catar frutas, a capacidade de enxergar cores, que é exclusiva das raças dos primatas. Os carnívoros não enxergam cores, porque a carne sempre vem em preto e branco, né? Não precisa diferenciar a carne madura de verde, mas primatas sim precisam diferenciar fruta verde de madura. A capacidade de sentir o gosto doce é quase que exclusiva da ordem dos primatas também, que é um indício pelo nosso desejo por doces. É só olharmos em volta. As pessoas têm consumido cada vez mais proteína animal nos últimos 100 anos devido à industrialização, os métodos agrários novos, a refrigeração, entre vários outros fatores. Monocultura. Entretanto, as doenças só aumentam. Sim, não é só por causa do aumento no consumo de proteína animal. Sim, não temos evidência do homem ser 100% vegano, mas nós temos evidência das civilizações mais longevas do mundo que comem proteína animal uma vez por semana em ínfimas quantidades se comerem. Ou seja, todas as civilizações mais longevas do mundo, as zonas azuis, consomem ínfimas quantidades de proteína animal e são as mais saudáveis. Não temos evidências clínicas, como o Rodrigo mostrou ali, os Inuit, os Maasai, não temos evidências clínicas deles serem saudáveis e longevos. Na verdade, pelo contrário, né? Tem a menor expectativa de vida do globo e uma alta incidência de doenças crônicas, né? Comprovado por estudos. Então, sim, dá para se viver de carne, dá para se viver de carne crua, que nem esses povos, dá, mas isso compromete a saúde e longevidade a longo prazo do organismo. Uma das coisas muito importantes é que muita gente me pergunta, mas pelo que eu vi no site do Rodrigo, ele não é nutricionista, o que obviamente implica a análise dos estudos médicos científicos em relação a saber o que é confiável, o que é uma meta-análise, o que é um randomized clinical trial e o que é peer-reviewed, né? E o que é um jornal de fator de alto impacto. Quando eu mesmo comecei uma dieta frugívora, eu quero ajudar as pessoas, eu quero levar a minha verdade para as pessoas e comecei a divulgar isso e divulgo isso até hoje. Entretanto, eu mesmo reconheço que não há evidência clínica para 100% uma dieta frugívora. Há evidência clínica que provavelmente ao longo de toda a evolução humana fomos frugívoros até começarmos a realmente frugívoros, talvez com pequenos consumos de proteína animal raramente, ou consumo de insetos, que nem os primatólogos acreditam que os primatas consomem, porque alguns primatas não são vistos comendo carne, mas são vistos raramente comendo insetos. Então, realmente, a gente não sabe se seres humanos são 100% frugívoros ou não, mas é evidente que nossa ancestralidade frugívora predomina, porque frutos e vegetais são sempre datados na literatura como os alimentos mais protetores. Frutas, vegetais, oleaginosas são alimentos extremamente protetores de doença e ligando vários mecanismos como sirtuínas, entre outros fatores de longevidade. Eu entendo o intuito da pessoa de ajudar e divulgar o que ela acredita, mas a ciência precisa estar sempre na frente do carro, na frente dos bois, né? Na frente das nossas crenças. Não existe evidência médica e científica embasando uma dieta carnívora. Existe evidência médica e científica embasando uma dieta plant-based. Quanto menor é o consumo de carne nos estudos, praticamente toda evidência confiável é assim. Hoje em dia a gente tem prova de reversão de doença cardiovascular através do Dean Ornish desde 1990 com uma dieta plant-based. Reversão de câncer com uma dieta plant-based. Sim, de casos moderados, não estágios muito avançados, mas ainda assim melhoria em todos os biomarcadores. O que eu acredito é que apenas nutricionistas deveriam fazer recomendações nutricionais, assim, a público, incentivando realmente o público a seguir essas recomendações. Óbvio, uma dieta low carb pode ser às vezes melhor do que uma dieta extremamente industrializada com proteína animal? Pode. Não discordo disso. Obviamente uma dieta low carb auxilia a redução da perda de peso? Auxilia. De forma saudável? Não. Com certeza não. Então aqui fica a minha crítica, né, construtiva e profissional em relação às recomendações nutricionais, que eu acho realmente que é um desserviço fazer recomendações a maior consumo de proteína animal quando nós temos dados vastos e evidentes na literatura sobre o consumo de plantas ser uma forma mais sustentável ao meio ambiente, mais ética de proteção animal e mais saudável à raça humana como um todo, que padece por principalmente ter tirado esses alimentos frescos que vêm direto da horta
da nossa dieta. Todo o meu amor e consideração ao trabalho do Rodrigo, porque eu sei como é ser um divulgador de informações. Vem muitas críticas, vem muitos comentários, mas ainda assim nós temos que botar a ciência na frente para não causar prejuízos à saúde da população. Gostou do vídeo? Comece compartilhando, dando um like, postando seus comentários aqui embaixo, se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber as atualizações. Se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online, nossos cursos online, baixa nosso e-book gratuito no nosso site e nossos retiros sempre de janeiro e julho, aprendendo aqui comigo no Espaço Saúde Frugal. Muita, mas muita saúde frugal, Dr. Edu Coraça. Até a próxima.